Oi gente, eu sou a Cássia. Se você não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é @instacassiamariano. No vídeo de hoje, gente, eu vou conversar com vocês uma coisa que é muito importante, que eu vejo poucas pessoas falando e que às vezes a gente não para pra pensar, que são as coisas que pioram as manchas na nossa pele. E aí, são manchas em geral, mas principalmente manchas de melasma, porque o melasma é uma coisa onde a pele dessa pessoa que tem o melasma tem uma sensibilidade muito grande a essas coisas que eu vou falar aqui. Então, são 6 exemplos, mas que após terminar esses exemplos, vocês vão conseguir definir e decifrar várias coisas no dia a dia de vocês que pode estar influenciando isso. Se você não me conhece, meu nome é Cássia, eu sou farmacêutica. Aqui nesse canal a gente fala algumas coisas sérias, algumas coisas muito divertidas e leves sobre cosméticos, sobre a pele, sobre beleza, sobre como se cuidar. E aqui a gente não vai levar tudo ao pé da letra, mas é muito importante que a gente entenda tudo o que acontece para que a gente não jogue a culpa em uma ou outra coisa que não tem nada a ver. Então vamos começar? A primeira coisa, e bem contraditória, gente, é sobre os ácidos. Ácidos podem escurecer a pele, principalmente piorar a pele de quem tem melasma. Isso porque, gente, quem tem manchas de pele, né, significa que essa pessoa, ela tem uma certa sensibilidade, não sensibilidade, gente, do tipo que a pele fica vermelha, descama e fica machucada, mas uma sensibilidade onde a reação dessa pele é a mancha, né? Então a mancha, ela é uma resposta do nosso corpo para algumas coisas que estão fazendo mal para ela. Então, o ácido, ele pode ser bastante prejudicial em alguns casos, tá? Tanto que dependendo do teu fototipo, você pode usar determinados ácidos que são mais tranquilos e mais leves para a pele. E dependendo, você pode usar alguns ácidos que sejam mais corrosivos e mais fortes. Vai depender aí do seu fototipo. Se você não sabe o que é fototipo, eu vou deixar um vídeo aqui linkado onde eu explico certinho, porque isso, gente, é bastante importante. Se você tem manchas na pele, se você principalmente tem melasma, é muito importante que você entenda o que é fototipo, para que você não ache que você é uma desafortunada, mas sim tem a ver com o seu tipo de pele, tá bom? A segunda coisa que faz as manchas piorarem é o calor. O calor, gente, ele vai fazer o calor excessivo, né? Não o calorzinho, o calor excessivo. O que acontece? Nós temos que pensar que muitas vezes o calor tá tão excessivo que a gente sente incômodo dentro da gente, a gente sente suador, a gente sente às vezes mal-estar, náusea, de tão quente, de tão calor que está. Por exemplo, quando a gente entra dentro de um carro que ficou muito tempo no sol ali, que tá aquele forno mesmo, o nosso corpo vai reagir contra aquilo, porque nós somos feitos, gente, de matéria viva e com calor excessivo a gente cozinha. Então, a nossa pele, ela reage da mesma forma. Se é um calor excessivo, como principalmente esse exemplo que eu dei do carro, se a gente entra e tá muito quente, pode ser sim que a nossa pele reaja e produza uma mancha. Porque a mancha, gente, ela é uma resposta do nosso corpo a alguma coisa que está tentando nos fazer mal. Esse é o segredo, tentar ver o que está fazendo, o que pode ser que esteja fazendo mal para o nosso corpo, para nossa pele, e aí a formação da mancha para tentar nos proteger, é como se fosse um tipo de proteção. O contrário do calor, que tem tudo a ver com isso, né? É o frio também, gente. Assim como o frio, existem pessoas que até morrem de passar tanto frio, isso significa que o frio ocasiona algumas coisas ruins pra gente, dependendo dos frios extremos, né? Então, por isso que o frio pode também ocasionar as manchas e piorar essas manchas na nossa pele. No Brasil é um pouquinho mais difícil a gente ter essa relação com o frio, né? Muito mais quente do que frio. Mas pode acontecer, por exemplo, da gente no frio não usar produtos adequados, hidratantes, que protejam a nossa pele, e aquele vento frio, aquele vento gelado, ele vai indiretamente machucar a nossa pele e pode piorar as manchas. Só fazendo um adendo aqui, gente, eu estou falando principalmente sobre melasma, porque melasma é uma mancha muito mais difícil de tratar. Mas todas as manchas que existem, todas elas têm uma coisa em comum, que é a inflamação que ela passa para ser ocasionada. Então, sempre vai haver uma coisa que está acontecendo de ruim para o nosso corpo, para a nossa pele, e a reação de uma mancha. Por exemplo, uma picada de inseto, pernilongo. O
pernilongo pica, a gente vai lá, coça, 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 estamos tendo uma inflamação, tanto pela picada quanto pelo nosso próprio ato de ir lá coçar, e forma uma mancha. Então a gente teve uma coisa fazendo mal para nossa pele, para o nosso corpo, e a mancha se formando para proteger a nossa pele. Assim como, por exemplo, manchas de acne. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu mesma estou com manchas de acne. Aqui ainda são machucados, né? Porque eu tiro, eu arranco, eu tenho skin picking, que é quando eu vejo alguma coisinha assim na pele, eu costumo tirar. Por isso, horas minha pele tá muito perfeita, linda, maravilhosa, porque eu cuido bastante. Outras horas, se tiver qualquer espinha mínima que seja, eu cutuco, e aí, nisso de cutucar, 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 fica machucado e vai formar a mancha. Então, aqui, por exemplo, já não tenho mais machucado. Estão vendo, ó? Aqui, a minha pele já está sã. Porém, ela está sã com a resposta da minha pele, a resposta imunológica da minha pele, que não é uma resposta imunológica, mas é uma resposta de mancha. Então aqui não tem mais um machucado, muito menos aqui, eu tenho apenas a mancha. Já aqui eu ainda tô na fase do machucado, que eu ainda não consegui, aqui tá até com casquinha, olha. Eu ainda não consegui parar de mexer, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aqui até nasceu uma. Então, qualquer tipo de mancha que a gente tenha na nossa pele, anteriormente teve algum processo de que teve que ter algum tipo de reparação tecidual, uma cirurgia, uma cicatriz, alguma coisa assim, que vai ocasionar então uma mancha. Então todos esses processos que eu estou falando, apesar de ser muito mais evidentes na pele com melasma, outros tipos de pele podem também sofrer manchas que não sejam frequentes. Por exemplo, no frio você pode ter uma mancha, mesmo não tendo melasma, no frio você pode ter uma mancha porque a tua pele se sensibilizou, entendeu? Então, todos os tipos de pele, todos os tipos de pessoa podem ter uma mancha. É claro que depende do fototipo, como eu falei, fototipos mais altos têm uma predisposição muito maior. Se vocês assistirem lá o vídeo que eu mencionei, vocês vão entender o motivo do porquê. E aí, fototipos menores têm menos chance, mas todas essas coisas que eu estou citando vai influenciar, entendeu? Vai influenciar em vários, tanto no melasma, quanto manchinhas, outros tipos de manchinhas de pele, manchinhas inflamatórias. A quarta coisa, gente, que pode manchar bastante a pele é o anticoncepcional. Na gravidez, muitas mulheres dizem, né, que possuem aí, que apresentam melasma ou manchas durante a gravidez. Por quê, gente? Quando a gente pensa na gravidez, a mulher, ela tá guardando em si um outro ser. Então, além da vida dela, o corpo precisa proteger mais uma vida que tá dentro dela. Então, são duas vidas para proteger. Com isso, a resposta do nosso corpo é muito maior, podendo ser que qualquer uma dessas outras coisas que interfiram na nossa pele faça com que a gente manche muito mais rápido a nossa pele. Por isso que muitas mulheres, durante a gravidez, têm sim manchas. E aí o anticoncepcional, ele meio que desregula ali os hormônios, ele regula para que a mulher não engravide. Então, os hormônios aí alterados, aumentados, podem fazer com que o nosso corpo entenda também que a gente precisa de maior proteção. E os hormônios estão muito ligados, gente, na produção da melanina. Os hormônios, eles influenciam demais nos hormônios que vão influenciar na melanina, na melanogênese, que é onde produz a mancha de pele. Então, por isso que o uso de hormônios, o uso de anticoncepcional pode ocasionar isso. Então, converse sempre com o seu médico para que você tenha a melhor aí, opção de hormônio que usar, de anticoncepcional, para você utilizar. A quinta coisa que influencia bastante é a radiação solar. E aí, nesse caso, vocês podem até se adiantar e pensar, porque a radiação queima, o sol queima a pele, traz uma inflamação, e aí a gente vai ter a mancha. E sim, tá certo, mas a radiação UVB faz isso. A radiação UVB causa inflamação na nossa pele, aquela inflamação que a gente sente, aquela ardência que a gente sente, que queima a nossa pele, e aí a gente pode ter uma mancha. Mas a radiação UVA também ocasiona manchas, mas a gente não sente essa radiação queimando na hora. Então, por isso que é muito importante
que na hora da gente usar um protetor solar, seja realmente um protetor solar e não um hidratante com FPS, por exemplo, porque um hidratante com FPS pode não proteger contra raios UVA. E os raios UVA, eles entram mais dentro da pele ainda, e eles produzem reativos de oxigênio. Esses reativos de oxigênio destroem algumas coisas dentro da nossa pele, desestabilizam células e essas coisas, e outros tipos de moléculas. E aí, com esses reativos de oxigênio, a gente também está tendo uma degradação no nosso corpo que ele também pensa em se proteger. Mas não é uma coisa que a gente consegue sentir, entende? Então, por isso que é muito importante que a gente se proteja da radiação UVA também. Outra coisa da radiação solar é a luz visível. A luz visível é a luz que a gente vê. Apesar de telas, computadores, lâmpadas emitirem luz visível, que é a luz que a gente consegue enxergar, o Sol é o que mais nos traz essa radiação de luz visível, tá? É o maior de todos. Então, por isso que muitas pessoas dizem que é muito importante que a gente utilize ou maquiagem ou fotoprotetor com cor. Eu já falei pra vocês algumas vezes sobre fotoprotetor com cor, porque a gente tem que usar uma quantidade que a gente acaba não usando, então eu acho mais apropriado usar uma camada de protetor sem cor, depois vir com uma camada de protetor com cor ou uma maquiagem mesmo. Ou então, para quem não gosta de maquiagem, uma outra coisa que pode ser feito é usar diariamente ativos antioxidantes, porque tanto a radiação UVA quanto a luz visível, eles vão aumentar a produção de reativos de oxigênio, que são esses que destroem a nossa pele sem a gente perceber, que inclusive destrói colágeno. Então, se você não gosta de maquiagem, assim como eu, você pode também utilizar antioxidantes. Se você puder fazer um combo de antioxidantes e também já fazer uma barreira física de proteção com cor, perfeito. Eu ainda não consegui me adaptar, mas quem consegue tá muito de parabéns, porque realmente é muito importante isso. Lembrando sempre de passar a quantidade de protetor solar adequada, porque senão a gente não protege a nossa pele. Então, a radiação solar, ela tem várias coisas que podem influenciar e piorar a nossa mancha. Não é apenas aquela queimação. A sexta coisa que pode influenciar e piorar muito as manchas é o uso de alguns medicamentos, como por exemplo, antibiótico. E foi exatamente por isso que eu tive essa ideia, porque uma inscrita aqui do canal, uma colega, me mandou uma mensagem de que ela estava usando um produto que eu indiquei aqui, que ajudaria no melasma, mas ela sentiu que o melasma piorou. E daí, gente, é aí que entra, né? Porque a gente é um mecanismo inteiro, então a gente tem um monte de coisa que influencia na nossa pele, no nosso corpo. E aí eu perguntei, você não fez mais nada de diferente? Porque ela disse que começou a usar o produto e piorou. Então eu falei, você tem certeza que você não fez mais nada de diferente? Ela falou assim, a única coisa que eu fiz de diferente foi que eu comecei a tomar antibiótico. Isso não tem a ver, né? Eu falei assim, tem muito a ver. O antibiótico, gente, ele por si só já significa que nós estamos tendo uma infecção. Uma infecção já faz com que a nossa imunidade responda, porque tem alguma coisa ocasionando alguma coisa de ruim pra gente. Além disso, alguns antibióticos são estudados que eles aumentam a produção de histamina, que é um mediador inflamatório. E aí, a gente vai ter uma maior inflamação no nosso corpo. Inflamação piora as manchas. E aí, gente, a gente não tem uma explicação correta, assim, do porquê que o antibiótico ocasiona as manchas, né? Tem algumas variáveis que mostram, como o aumento da inflamação, o aumento de histamina, mas o fato é que é visto e comprovado que pessoas que tomam antibiótico que já tem melasma, algum outro tipo de mancha, podem ter a piora dessas manchas. Então, para vocês verem que alguma coisa que a gente nem pensa pode estar interferindo. Claro que você não vai deixar de tomar antibiótico por isso, né? Mas é importante que a gente saiba para um caso desse, se a gente usa um produto esperando a melhora e aí a gente entra com antibiótico ou entra com anticoncepcional ou passa por algum processo inflamatório de quente, frio, etc, tudo que eu citei aqui nesse vídeo, a gente não pode dizer que o produto não foi eficiente, mas sim que a gente teve outras coisas que somadas a balança pendeu mais pro lado de piorar a mancha. Bom, gente, como vocês viram, o resumo de toda essa obra, eu falei 6 coisas, mas daí vocês podem tirar inúmeras coisas. Em relação aos ácidos, por exemplo, muita gente usa ácidos para tentar clarear a pele, achando que é só descamar, descamar, descamar. Mas na verdade não é só descamar, principalmente no melasma, que vai fazer isso, muito pelo contrário.
Se você descamar demais, inflamar demais, pode piorar. Então, tendo essa base, essas 6 coisas que eu falei, a gente consegue entender muitas outras coisas. Você pode fazer uma leitura da tua vida atual, de tudo que influencia na tua pele, para saber o porquê que teu melasma de repente não melhora ou porquê que a tua pele pode ter tido uma mancha nova aí, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.